Bíblia Sagrada, segundo a Samuel, capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre ele capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Seruia e irmão de Joabe, e o outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem aparecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu, em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo brandamente: Tratai por amor de mim ao jovem a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Assim seja. Absalão fica suspenso numa árvore, e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E o que, vendo um homem, o fez saber a Joabe, e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao filho de que lhe o fizera saber: Pois que o viste, por que não feriste logo ali em terra? E formoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-vos como um dos de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentiras com risco da minha vida, nem por isso coisa alguma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e ultrapassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levado para si uma coluna que estava no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Assim seja. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse a Aimaas,
filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Sabe o que for, seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita, e Davi estava assentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço e à porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando, e então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem um outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo correr do primeiro, que parece ser de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei ao rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens e levantaram a mão sobre o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem e com Absalão? E disse Ahimaás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te, põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: Vai bem com o jovem e com Absalão. E disse o cuxita: Sejam como aqueles jovens os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, assim seja.